umbral existe, então, 4 camadas, né? E lá dentro dessas camadas, ela ainda se subdivide. Então, Ana, como que é isso? Primeiro, nós não vamos esquecer daquela imagem, né? Nebuloso, denso, pedregoso. Sentido crosta terrestre. As cidades espirituais, nós temos a numeração 1, 2, 3, né? Se vocês quiserem inverter isso aí, para poder entender, né? Só para questão de didática mesmo, não tem problema, tá? Na hora que vocês inverterem, vocês vão pensar o seguinte: quanto mais o número vai subindo, mais denso é. Quando se vocês preferirem usar essa nomenclatura 1, 2, 3, quanto menor o número, mais pesado é, tá? Então, eu já disse para vocês, né, só recapitulando um pouquinho, que umbral são essas zonas, porém os espíritos estão por toda parte, assim também como os espíritos mais evoluídos, né? Mais evoluídos que eu digo, não precisa ser aqueles das classes puras, mas aqueles que estão acima de nós e acima dessas zonas em questão de entendimento, né? Expliquei para vocês que existem postos de socorro nessas 3 camadas que estão externas, né, à crosta terrestre, né? Externas, quando eu falo, é porque a cavernosa está lá no núcleo da Terra, né? E vem então a crosta terrestre para depois começar então as outras camadas. Então, existe aí, né, essas camadas, existem os postos de socorro, com exceção do umbral cavernoso, que por lá, né, não passa, não tem o socorro constante. Lá a descida dos nossos irmãos socorristas, eles só vão até lá em casos extremos, onde é montada uma força-tarefa para poder adentrar até aquela região que é muito densa, muito pesada, de muito difícil acesso, né? Além de ser uma zona extremamente perigosa. Então, nós vamos começar pela camada ou zona externa 3, né? Mas se vocês estiverem usando daquela forma que eu indiquei a 1, né? Que é a primeira. Então, ela é a zona nebulosa, né? Então, o que é essa zona nebulosa? O que tem ali nesse lugar? Quem que está ali nesse lugar, né? Então, essa zona nebulosa, né? Então, vamos lá, para que eu possa seguir aqui e dizer para vocês de uma forma mais precisa. Então, vamos lá. Nós vamos usar o termo menos pesada. Não existe termo que possa determinar do que essa questão de menos pesada. Eu gosto de falar até menos densa, né? Quanto mais se avança, mais ela é uma camada densa. Ela é de mais fácil acesso, né? Por quê? Porque quem está ali, apesar da vibração ainda ser muito pesada, em relação aos outros, essa é a zona de mais fácil acesso, tá? E de mais fácil socorro, né? Então, uma zona também, vocês lembram que eu já disse para vocês que eu já passei uma vez em desdobramento em uma cidade que eu só consigo enxergar preto e branco, é essa zona nebulosa. Essa zona nebulosa, ela tem muita névoa, tá? Então você não consegue enxergar muito cor em nada. As construções daquele lugar são construções inacabadas. Sabe aquelas cidades que parecem que começaram a ser construídas e foram abandonadas? Ou então aquele cenário de guerra que tem construções, mas que tem paredes derrubadas, tem paredes ainda sem terminar, somente no tijolo, você olha, não vê nada. Realmente construções inacabadas ali são esse ambiente que a gente encontra por ali, né? Como que são as pessoas que estão ali? Algumas estão perambulando para lá e para cá sem nada entender o que está acontecendo, né? Outras se agruparam aí, né? Por isso, aí sim que vem a subdivisão. Por quê? Porque ali nós vamos encontrar
os egoístas, nós vamos encontrar os vaidosos, os rancorosos, os que carregam, né, o ódio, os materialistas, os orgulhosos, os suicidas indiretos e os intolerantes. Então, o que vai acontecer? Se tem uma pessoa que nutre, né, que vem aí toda uma vida com uma conduta errada no sentido de ser materialista, então lá eles vão se agrupar em um determinado local onde eles vão ficar com pessoas materialistas. E por aí vai, né? Rancorosos, aqueles que têm ódio, e eles são pessoas que ou se agrupam ou ficam andando sozinhos. Porém, o que acontece? Ali existem pessoas, espíritos, que eu já disse para vocês, extremamente inteligentes em todas as camadas, ou seja, eles gostam daquela dimensão, nutrem, né, aquele sentimento, para eles aquilo ali está tudo correto, né? Então eles, de uma certa maneira, eles viram dirigentes daqueles locais, chefes daqueles locais, né? Então aqueles espíritos que chegam ali, eles fazem deles o que mal querem, né? Então, se chega lá uma pessoa egoísta, né, e às vezes começa a entrar em conflito com uma pessoa que está ali materialista, né, eles começam lá aquela briga entre si, né, é confusão na certa, né, mesma coisa aqui, né, só que lá eles são muito agressivos, né. O que nós vamos prestar atenção na questão da zona nebulosa? Por que na zona nebulosa eu encontro os suicidas indiretos? Né? A gente já sabe que o Vale do Suicida, ele é lá na primeira ou terceira, né? Não sei como vocês estão caminhando aí, camada. É na camada pedregosa do umbral. O Vale dos Suicidas é lá, é uma subdivisão do umbral pedregoso. Mas por que lá na camada nebulosa existe os suicidas indiretos? É os chamados suicidas imprudentes, né? Aqueles que você estava todo mundo temendo aí, né? Em questão do fumo, né? Do tabaco, do fumar, dos vícios, né? Aqui também no umbral nebuloso, nós vamos encontrar pessoas que se agrupam e vivem em uma determinada região, que são aquelas pessoas adeptas do sexo, né? Adeptas aí, então, do consumo carnal, digamos assim, né? Então, existe também uma área que é dessa maneira. Então, eu quero que vocês prestem atenção que é tudo como na Terra. A Terra parece que está tudo misturado, né? Você encontra locais para isso, você encontra locais para aquilo, pessoas dessa e dessa maneira. Mas por quê? Porque a misericórdia de Deus dá oportunidade a todo mundo, né? Mas cada um, pelo nosso livre-arbítrio, segue aí a caminhada que quiser, né? Mas sabedores que também colheremos os frutos daquilo que nós plantamos, né? Lá, na nossa colheita, não existe essa questão de livre-arbítrio. A colheita, ela é certa, tá? Então, esses suicidas indiretos são esse pessoal, né? Às vezes desencarnou, cometeu o ato suicida por influência de alguém, por falta de conhecimento, né? E mesmo tendo essa falta de conhecimento, às vezes ainda tinha algum mérito. Por isso, gente, que a gente sempre fala assim, olha, cada caso é um caso. Porque às vezes, né, essa pessoa errou muito em uma determinada coisa, mas essa pessoa teve atos de caridade que pode vir a anular, né, ou a suspender uma determinada consequência. Por isso que a gente fala que fora da caridade não há salvação. A única coisa que pode anular, né, uma conduta negativa sua, que pode de uma certa forma atenuar, né, uma conduta, é a caridade e a beneficência. Muito mais a caridade até, tá? Então, por isso que vem essa máxima aí que sempre o Espiritismo levanta
né, essa bandeira. Então, outra coisa, né? Além de muita neblina, de construções inacabadas, a água daquele lugar. Ana, a água é barrenta, né? Muitas vezes viscosa, igual mesmo lá no André Luiz, né? No nosso lar. Existem muitos locais, né? Ou a maioria deles, muito úmidos. Aqui, questão de temperatura, a temperatura ela é sugestionada. Ana, o que é uma temperatura sugestionada? Vai da vibração de cada um. Então, às vezes, na mesma área, podem ter pessoas sentindo frio ou calor, tá? Isso vai depender da vibração daqueles que ali se encontram. Por isso que ela é sugestionada. Cada um com a sua vibração, tá? Então, repensem aí. Se vocês estão nutrindo ódio, se vocês estão nutrindo orgulho, vaidade, né? Materialismo, a falta do perdão, né? Então, é porta aberta, né? Para poder chegar a desencarnar e as portas desse lugar estão abertas, né? Para que possamos adentrar, né? Então, é espírito mais velho mandando ver no outro, ó. Por quê? Porque eles ali, gente, vocês têm que entender uma coisa. Todas as zonas umbralinas, cada uma em um grau, claro, né? O que prevalece ali é a maldade. É a falta de misericórdia. Ali não existe misericórdia de ninguém, tá? Ali, a grande maioria não acreditam em Deus, tá? E estão ali para servir a maldade. Bom? Então, é questão da gente pensar, rever os nossos atos, né? Para que nós não possamos estar aí em portas abertas, né? Esse é um umbral nebuloso, né? Um lugar mais fácil aí, digamos assim. Eu vou pular um umbral denso e vou lá para um umbral pedregoso e depois eu vou explicar a vocês por quê, tá? Ana, como que é um umbral pedregoso? O nome já diz, né? O lugar é cheio de pedra, ora pedra escorregadia, ora lugares muito gelados, ora lugares muito quentes. Essas pedras parecem, se você pisar nessas pedras, elas parecem ferver, de tão quente que é. Então, gente, ouvindo aqui o direcionamento do Roberto, no seguinte quesito, que nós estamos apenas trazendo para vocês umas comparações de forma que vocês possam entender, mas que ainda é um pouco mais agravada, porque nós não conseguiríamos descrever do jeito certinho mesmo pela limitação da nossa mente que está na carne, tá? Então, ou seja, é isso aqui, cada um dentro disso aqui um pouquinho mais agravado, tá? Então, são só para que a gente chegue, né, para a gente entender de acordo com as informações que nós temos aqui na Terra, tá? Então, esse umbral pedregoso, além de ter muitas pedras, né? O que tem ali nesse lugar? Muito animal peçonhento entre meio a essas pedras, muitas cobras, aranhas, escorpião. São os 3 bichos, né, que estão ali de uma certa forma muito intensa naquele lugar. Luz do sol não se vê, é escuro, como se fosse noite. A lua também quase não se vê. De vez em quando eles conseguem visualizar algum transporte espiritual passando por ali. Que transporte é esse? É um transporte que vem dos postos de socorro,
são nossos irmãos socorristas, né? Aguardando para ver se tem alguém, algum pedido de socorro de alguém, se tem alguém que já acendeu a luz ali na mente, né? De que aquele caminho que ele se encontra não é o caminho que ele precisa seguir, que existe a misericórdia de Deus, né? Então, de vez em quando eles veem passando um veículo espiritual por lá, né? E é a única luminosidade às vezes que tem, né? Ora fica muito escuro, outra hora acende-se uma labareda de fogo e clareia um determinado lugar, né? Muito esqueleto no chão, mas esses esqueletos são perispírito, tá? Que estão ali, quase que acabados ali naquele chão, né? Esses bichos, Marli, eles são, ele é confrontado com você o tempo todo, por quê? Porque aqueles que estão ali já cria isso, né? Vem levando essa vibração na mente, por quê? Né? O que faz um bicho peçonhento, né? O que faz, né? Uma aranha, uma cobra, um escorpião, né? Eles são bichos que traz para a gente também, apesar de eles estão aí, nós temos que respeitá-los, mas eles trazem para a gente o que? Agressividade, perigo, né? Então é isso que é criado ali o tempo todo. E esses bichos picam. Por que picam? Porque eles estão, lembrem-se, né? Nós estamos na matéria, eles não vão picar a gente, né? Mas quem está lá, eles estão na mesma matéria, tá? Então, a questão de, pica, é veneno que vai pegar e vai morrer? Não, mas é uma coisa que vai te causar dor e sofrimento. Porque é nessa zona de dor e sofrimento que você se encontra, além do medo. O medo é muito intenso ali naquele lugar. Lá se encontra também o Vale dos Suicidas. Que suicidas é esse, Ana, que vai diretamente para esse lugar? É uma porta aberta para esse lugar, né? Porque a questão do suicida, né? A gente sempre fala que o suicida, a gente precisa de atentar, né? Porque eles estão sujeitos aí à avaliação por causa dessa questão de se houve caridade ou não. Mas esses conscientes que vão para lá diretamente é aqueles que vêm para a Terra, né? Desistem dessa vivência terrena de cumprir a sua missão, mas planeja o desencarne, né? É um ato realmente de extrema covardia e blasfemando Deus o tempo inteiro, colocando Deus como se Deus fosse o culpado daquela situação que eles se encontram, né? Responsabilizando Deus pelos atos que é dele. Né? Então essa é a verdade. Então é porta aberta para que eles se encontrem lá. Então onde, né, esse pedregoso ainda subdividindo, né? Por quê? Porque aonde está o pessoal, esses espíritos, né, suicidas diretos, né? O que é que vai acontecer? Eles vão se agrupar em uma determinada zona, ali é muito úmido, pantanoso, gosmento, né? Água também não existe, vegetações todas queimadas, apenas troncos, né, de árvore lá nessa posição. Vem para outra posição de cá, você vai encontrar o que também, né? No umbral pedregoso, você vai encontrar líderes religiosos, né? Que líderes religiosos são esses? Líderes religiosos que aproveitam do cargo de líder religioso para poder propagar a maldade, tá? Outro líder religioso, aquele que faz mau uso do nome de Deus e dos espíritos iluminados. É porta aberta para que chegue também, né? Os líderes políticos, tá? Que cometem aí, aproveitam também do cargo para poder efetuar aí, né, os planos de maldade. Ou seja, aqueles, né, gente, que tecem, né, a maldade aí em toda uma existência. Então é porta aberta, né, para que eles adentrem ali, tá? E quando eu digo líderes religiosos, né, inclui todos que estão à frente de alguma coisa e que usa, né, de má fé
aquela posição que se encontra, né? Ou seja, até eu mesma, né, que nós estamos aí tentando edificar a casa espírita, se eu uso de má fé, né, aonde que eu vou parar? É porta aberta para me ir parar lá no umbral pedregoso. Tá? Então, quando a gente fala líderes, né? É líderes, mas é naquela questão, né? Você está à frente de uma determinada coisa e está usando aquilo para poder propagar o mal, ou está usando o nome de Deus para fazer uma determinada maldade, ou para trilhar um caminho diverso daquele que você teria que trilhar. Então, todos nós temos aí as nossas consequências. Tá? Então é lá que nós vamos encontrar esse pessoal aí. Achei engraçada a Marli, né? A Marli tá preocupada se vai picar. Vai picar. Então vamos lá, é um local sem vegetação, eu já disse, de difícil acesso. Quanto mais nós descemos, mais difícil é o acesso. Ana, aqui na zona pedregosa, nós podemos encontrar também pessoas egoístas e vaidosas? Encontra. Sabe como que encontra? Se aqueles que estão lá no nebuloso começam a alimentar aquilo de uma forma tão grande, a vibração dele aumenta de uma certa forma, né? Que o que acontece? Ele tende a descer. Porque a vibração dele já ficou mais pesada do que o ambiente em que ele se encontra. Tá bom? E por que eu disse, né, que eu ia pular e ia voltar no umbral denso? Porque o umbral denso é uma zona umbralina, mas transitória. Lembram lá na outra aula que eu disse para vocês o seguinte, né? Na outra nossa live, que o Evandro chama de aula, eu já estou até acostumando com a ideia, mas eu preciso tirar. Quem está numa camada muito densa, né, jamais avança diretamente para uma cidade espiritual, lembra? Então, quem está na cavernosa vai para a pedregosa, depois vai para a camada densa, mas pode sair da cavernosa e ir direto para a densa. A densa existem todos, pode existir todos que estão nessas outras camadas, porém ali eles permanecem menos tempo, né? Mas é uma zona também de muita névoa, de pouca luz, muito vento, parte dela, lembrando aí o deserto, muita areia, outra parte muito úmida, pessoas aí sentindo extremo frio, outras sentindo extremo calor, não existe construções. E nessa zona densa, no umbral denso, que é a camada externa 2, para se abrigar desse vento, né, e desse lugar muito úmido, o que eles fazem? Eles cavam buracos e ficam entre esses buracos, igual o bicho realmente, tá? Lá na pedregosa, como que são as construções, né, dessa zona pedregosa? Eles ficam em cavernas. Aí eles já abrem cavernas maiores, né? São grupos maiores ali, tá? Então, na zona, na camada densa, eu posso ter esses políticos, eu posso ter esses suicidas conscientes, eu posso ter, mas eles estão de uma certa forma regenerando e passando por lá e ficando menos tempo, né? Então, vou aí, vamos abrir lá, né? Ana, o suicida, abrir um parênteses, o suicida indireto, ele pode parar lá no vale do suicida, lá na zona pedregosa? Pode, mas ele fica por muito menos tempo do que um suicida consciente. Ele fica questão de meses ou dias e é projetado, tá, diretamente para o nebuloso. Nós temos essa exceção. Por isso, né, que a gente precisa entender, né, que cada caso é um caso,
Por isso a gente não pode dizer, uma pessoa acabou de se suicidar ali agora, tá lá no Vale do Suicida, né? Então, a gente não sabe. Por quê? Porque a gente não conhece a conduta dessa pessoa durante toda uma vivência, né? A gente não sabe o que levou ela, né, a fazer aquilo, se foi uma coisa consciente ou inconsciente, projetada ou não, né? Se ela tinha consciência de certas coisas ou não. Sabe outra coisa que nós encontramos muito também lá na camada nebulosa? Os ateus. Aqueles ateus que... Porque existe ateu que é mais cristão do que muitos que estão aí, né? Mas existe aqueles também que estão blasfemando o tempo todo. Não fez porcaria nenhuma e tá lá e continua da mesma forma blasfemando, né? Muitos deles também estão lá nessa zona nebulosa e outros estão lá no Pedregoso. Outros também, né? Que a gente se encontra na camada nebulosa, aqueles que não acreditam na vida após a morte do corpo físico, né? Então, Ana, quem que é o suicida indireto? Aquele que por negligência, né, tem-se aí, chega no mundo espiritual, né? Como diz minha avó, né? Minha avó é que fala. Quando ela fala, ô vó, faz isso aqui, aí eu não. Faço não, para mim poder chegar lá e tomar nome de suicida, ela fica desse jeito, né? E eu fico rindo. Então, são os negligentes. Que negligência é essa, né? Então vamos lá pro pessoal do fumo, né? Os fumantes aí. Se eu começo a fazer uso de algo e esse algo deteriora alguma parte do meu perispírito e deteriora sobretudo o meu corpo físico, me levando a uma doença que me faça desencarnar, eu chego do outro lado como suicida indireto. E aí é que vai ser analisado, né? Essa pessoa tem boas ações? Essa pessoa é uma pessoa que ela pode passar direto da zona nebulosa e ir, né, diretamente para um posto de socorro ou para uma colônia, né? Então, isso aí está tudo dentro da lei de ação e reação. Tem um livro de André Luiz, eu não sei se é Os Mensageiros ou Os Missionários, é um desses dois, eu sempre confundo as histórias deles. Os irmãos socorristas estão passando, né, por uma ponte, levando um senhor que acaba de desencarnar, passando por uma zona escura, uma zona umbralina, levando ele. E alguns espíritos lá de baixo grita, né, que eles não são, que aquele senhor qual eles estão levando, ele não é digno de socorro, porque ele foi um assassino na terra, né? E eles gritam o tempo todo para que deixem ele lá no vale, para que solte ele, para que deixe ele entre eles, né? E é dado a eles a seguinte explicação: que ele tinha sido, sim, um assassino durante, né, ele tirou a vida de uma pessoa. Mas após esse ato dele, né, lá a TT dizendo que acha que é os mensageiros, eu também acho que é os mensageiros. Mas a partir do ato desse senhor, né, dos atos que ele teve pós esse erro, né, a ordem que tinha vindo de cima é que esse ato dele ficasse suspenso por um tempo indeterminado. Por quê? Porque após ele ter cometido esse crime, esse erro de tirar a vida de alguém, esse erro grave, né? Ele passa-se então 30 anos trabalhando na caridade. Se não me engano, parece que ele trabalhava num abrigo aí, cuidando não sei de quem. 30 anos voluntário em um lugar, trabalhando em prol do outro, né? Então, isso aí é o quê? É a caridade que ele fez, né? De uma certa forma, isentando ele por um tempo indeterminado de rever aquele ato.
e quem sabe aquele ato, né, jamais possa vir, né, aí ele a ter que pagar. A gente não sabe, às vezes ele chega do outro lado, ele tem o perdão daquele de quem ele tirou a vida, né? Ele já tem um determinado entendimento que aquele ato dele, né, foi um ato equivocado, um ato muito errado. Então dá-se a ele a oportunidade de melhorar. Então por isso que a gente fala, né? Por isso que o Espiritismo levanta isso aí. Somente a caridade é capaz de atenuar ou de suspender um determinado ato negativo. Então, por isso que todas essas pessoas que aqui se encontram, né? A gente precisa, a gente não, né? A lei de ação e reação, a ordem venha do alto, né? Para saber para onde vai ser direcionado cada um. Mas voltando lá no assunto da questão dos vícios, né? Se eu tenho um vício, se eu nutro em mim um vício, né? Tô te colocando medo não, viu, Marli? Mas é porque eu achei você, né, que ficou aí tanto falando da questão do fumo, eu achei o exemplo mais fácil para me dar. Mas vamos supor, né, que Deus te livre, guarde, te proteja. Se eu começo a fumar, eu deterioro o meu pulmão em virtude do meu vício de fumar. Eu desenvolvo um câncer pulmonar e desencarno, eu sou um suicida indireto. Por quê? Porque esse câncer no pulmão, isso que veio a me acontecer, a causa do meu desencarne, quem desencadeou ela em vida foi eu, né? Então eu fui o quê? Negligente, eu fui imprudente, né? E a ação que eu tive foi que me fez desencarnar. Ou seja, eu destruí uma parte do meu corpo físico que não me deixou continuar, permanecer a minha missão ao qual eu vim destinado na Terra. Tá? Então, por isso aí que é um suicida indireto. E isso todos os outros vícios, né? Então, se a gente, por um ato, né? Não só vício, né? Não, se por um ato nosso a gente leva à morte do nosso corpo físico, nós somos suicidas indiretos. Agora, aquele que planeja, aquele que o tempo todo, né? Eu vou desistir dessa vida, minha vida é uma droga, né? Nada dá certo, ainda sobretudo colocando a culpa em Jesus Cristo, pode saber que a porta do umbral pedregoso está aberta para adentrar assim que desencarnar. Tá? Muitas rochas escorregadias, está dizendo Roberto. Muitas valas. Então vamos lá agora para o umbral cavernoso. Opa! Todas essas camadas que nós passamos até agora, o nebuloso, a gente sabe que a temperatura é sugestionada. Cada um com sua vibração alimentando ali uma temperatura. A gente viu, nós vimos, né? Que lá na zona densa tem muita areia, muito vento, muito barulho, muito grito, muito zunido, né? Aqueles gritos muito altos. Também um lugar escuro, né? Nós vimos também que o pedregoso quase não tem luz, né? Porque a luz que eles têm de vez em quando é fogo que pega em um determinado lugar e tá ali que trem que emana ali. Uma parte, né, muito quente, a outra é muito gelada. E cada grupo
em todas essas zonas, subdividindo lá dentro. Cada um vai para onde tem mais afinidade. Aí eu gosto mais desse grupo, então eu vou para cá. Não é que eu não gosto não, né? Eu vibro igual a eles, né? Eu tenho essa... Eu acho que tudo que eles ali estão fazendo tá certo, então eu vou para lá, né? Eu acho que alimentar, né, o ódio tá certo, então eu vou para quem também está alimentando aquilo ali. Só que na zona cavernosa é tudo ao extremo ainda mais. Muito quente, muito frio. Uma parte mais fria do que todas que estão para cima e a outra parte muito mais quente. Existe ali fogo quase nenhum. Como que tem a visão do lugar? É apenas sombras, né? Você não consegue ver o indivíduo, né? Tão aparente quanto você consegue ver lá na nebulosa, né? André Luiz, lá no Vale do Suicida, você via que é um lugar escuro, né? Um lugar trevoso, mas eles conseguiam ver um ao outro, né? Na zona cavernosa, não. Você consegue ver apenas as sombras de quem se aproxima. Quem está ali também se subdividindo, cada um num canto, cada um no seu grupo, cada um alimentando aquilo que acha correto, que vibra junto com aquilo, né? Todas essas camadas, espíritos extremamente inteligentes, ou seja, adquiriram um determinado entendimento para poder desenvolver determinadas coisas, mas desenvolve para maldade, né? Igual na Terra, né? Esses hackers aí, ó, extremamente inteligentes, mas que usam as coisas para fazer o mal, para prejudicar a outra pessoa, né? Então, quem são as pessoas que estão lá, né, nesse umbral cavernoso, né? É uma zona de extremamente crueldade, tá? Eles são extremamente cruéis. Não se esqueçam, Ana, como que eles cometem maldade, né? Espírito encosta em espírito, né? Lembram? Espírito não consegue encostar na gente, a não ser que ele já tenha entendimento, né, e inteligência para poder materializar alguma parte do perispírito, né, em matéria densa que é a nossa, para conseguir tocar alguma coisa. Fora isso, ele não consegue. Mas quem que tá lá nesse lugar, né? Os criminosos, né, os assassinos cruéis lá se encontram, aqueles que não têm compaixão de nada e nem de ninguém, matam friamente, né? Muitos com aparência monstruosas, os psicopatas, os sociopatas, os feiticeiros, os magos, gente, mago negro, os dragões, né? Então, assim, são coisas muito cruéis. Eu não sei se vocês já viram falar, né? Espíritos cruéis, né? De extrema maldade. É aqui, nessa zona cavernosa, que a gente encontra muita gente, metade bicho, metade gente. E vocês falam, Ana, você tá doida? Não, realmente. Né? São pessoas, por que eles têm essa forma? Eles vibram, gente, eles estão vibrando, né, com tanta ignorância e tanta agressividade que o perispírito deles se deformam de uma forma que começa a aparecer com determinados bichos mesmo. Aqueles bichos agressivos que estão presos ali, né? Quais são o tipo, né, de habitação que tem numa zona cavernosa, né? Cavernas, né? Umas monções, né? Aquelas casas grandona, você passa a ver aquela sombra, né? Mas ali dentro, ali tem dono, né? Ali existem ali chefes que estão ali há muito tempo,
e se entrar, vira de uma certa forma escravo de quem está lá dentro, tá? São escravizados. Como assim, Ana, escravizados, né? Lembra que lá nessa área, nessa zona cavernosa, está também os feiticeiros? Esse pessoal que trabalha com magia negra, que trabalha com feitiçaria, vocês acham que eles estão trabalhando com quem? Eles estão trabalhando com esses espíritos cavernosos, tá? Mas na hora que eles desencarnarem também, é para lá que eles vão, porque é lá que eles precisam prestar conta, né? Então, eles estão enganando de uma certa forma esses espíritos que estão aqui, aqueles líderes, aqueles chefes, né? Tá mandando, né, lá para que vai lá para a terra, vai ajudar uma determinada pessoa lá, que se você ajudar, você vai sair dessa condição que você tá. Faz bastante maldade lá. Aí ele vai, eles ensinam ele como fazer, sobe e faz. Só que quando eles voltam, eles ainda se encontram na mesma condição. Então tá-se aí, né? O que se concretizou aí? Um inimigo espiritual daquele que trabalha para essa maldade. Então ele vai ter que prestar conta para esses lá a hora que ele, né, desencarnar. Tá? Então é lá que nós vamos encontrar essas pessoas muito ignorantes, né? Deus é palavra de ordem para não ser dita, não acreditam de forma alguma, né? Para eles a maldade está no sangue, aquilo que fazem é correto, né? Então o que acontece aí? Pode existir aí pedido de socorro? Pode, mas esse pedido de socorro acontece só quando eles estão cansados, exaustos de perseverar no mal e não ter resultado algum e perceberem que eles estão só afundando, né? Aí o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o socorro, os nossos irmãos espirituais, eles só descem ali em caso extremo porque precisa, né, ser feito todo um projeto em segurança para que eles possam adentrar, pegar quem precisa pegar e ir embora? Pois é, porque a hora que começa a ecoar um pedido sincero de socorro, eles começam a fazer a estratégia para buscar. Porque ao mesmo tempo que esse pedido de socorro ecoa para os postos de socorro, ecoa também dentro dessa zona cavernosa. E vocês acham que aqueles que estão ali há mais tempo, que são líderes daquele lugar, vai deixar ir lá e tirar tão facilmente? Não vai. Né? Então tem ali espíritos fazendo guarda para que aquela pessoa que embora esteja ali no chão fazendo um pedido de socorro, tem guarda ali em torno para que também não sejam retirados, tá? Então isso tem que ser feito com bastante estratégia, porque eles vão em um ponto só determinado, pega quem que tiver de pegar e vai embora, somente quando tiver outro pedido de socorro é que eles vão passar por ali, né? Com a região, a Flávia está perguntando, com a regeneração da Terra, essas regiões ainda existirão. Depois da Terra regenerada, não. Não na crosta terrestre. Eles irão para um outro, uma contraparte de um outro planeta, de uma outra dimensão que não seja a Terra. Mas ainda assim vão continuar existindo, não na crosta terrestre, tá? Por que a Terra, gente, está essa bagunça ultimamente, né? A gente vê aí muitos atos de crueldade, coisas que a gente fala, misericórdia, né? Como que pode uma coisa dessa acontecer? Lembra que eu disse para vocês que é lá do umbral cavernoso que vem também muita reencarnação compulsória, né? Então, o que é a reencarnação compulsória? O próprio nome já diz, né? É uma reencarnação até mesmo sem eles saberem que estão reencarnando. Porque é a oportunidade que Deus está dando para todos tentarem regenerar um pouco, porque a Terra não vai suportar determinada vibração. Então, se a Terra está em regeneração, se lá no momento da Terra regenerada você não estiver com a vibração da Terra,
né, que já é um pouco mais elevada, porque está adentrando aí para a quarta dimensão, não vai ser dada a oportunidade de reencarnar na Terra novamente. Você vai reencarnar numa outra zona lá para baixo, mesmo na Terra, né? E por que tá essa confusão? Houve muita reencarnação compulsória, né? Então são aquelas pessoas que foram feito um projeto reencarnatório por elas, para inseri-las dentro, né, de uma família que pudesse, através do amor, tentar regenerá-lo um pouco, né, tirá-lo um pouco daquela maldade, mas muitos ainda perseveram nessa maldade. Então são esses, né, que vieram de reencarnação compulsória, não conseguiram entender nada. Aqueles que estão aí e ainda estão dormindo, eu vi um post aí no grupo muito pertinente, né? Que a Terra está sendo sacudida e muitos estão dormindo, né? Então esses que permanecem dormindo não mais terão a oportunidade de reencarnar no planeta Terra, num planeta que vai estar mais evoluído. Essas zonas umbralinas, elas vão para outro lugar. Elas vão existir. Por quê? Porque esses espíritos vão continuar existindo, mas eles não vão ficar mais na crosta terrestre. Eles vão para outros locais mais densos, outros lugares mais atrasados, mas não vão ficar mais aí na contraparte espiritual aí da crosta terrestre e do mundo espiritual que está ligando. Eles vão para outro lugar. Tá? A vibração da Terra, Flávia, ela está mudando. Então, é quase que automático expurgar essas pessoas, né? Lembrando que o umbral não está na Terra, né? Ele está na contraparte do mundo espiritual, mas aí bem próximo da crosta terrestre. Então, como a Terra avança, ela avança em sentido às cidades espirituais, né? Então eles vão para vão ficar em outros locais aí mais pesados do que o planeta Terra, mas não na Terra, né? Então lá tá esse pessoal aí, o conflito, né, de vibração é muito grande entre uma camada e outra, né? Então nós fazermos aí o nosso juízo de valor, né? Para a gente poder saber o que nós estamos nutrindo, né? Para a gente ter consciência de onde nós temos porta aberta, né? Eu tenho porta aberta para ir diretamente para um posto de socorro, que bom, né? E para vocês aí darem, né, a devida importância a um socorrido e um amparado, porque né, nessas zonas é terrível, né? André Luiz passou sim 8 anos, né, no umbral, né? Então, por que André Luiz passou, né, 8 anos no umbral? Primeiro, por falta de entendimento. Primeiro, porque era um suicida indireto, né? O André Luiz foi lá para o Vale do Suicida, na zona pedregosa, né? E ficou ali por um bom tempo. Por que ele foi lá para a zona pedregosa e não foi para a zona nebulosa, sendo que ele era um suicida indireto? Porque além dele ser um suicida indireto, ele tinha ausência de caridade, né? Embora ele atendia aquele casal, né, de vez em quando, aí sem precisar de pagar, mas como uma extrema má vontade, né? Ele só fazia aquilo porque de fato a secretária pedia, eles ficavam lá, né? Então ele atendia, vamos dizer, eu vou atender para ficar livre, né? Então ele não tinha todas essas camadas aqui, gente, tem ausência de caridade e beneficência, né? Lá na nebulosa existe a pessoa caridosa, existe a pessoa vaidosa, tá? Aquelas que eu fiz para alguém, mas eu fiz para poder estar no centro de tudo. Eu sou a melhor.
eu sou excelente. Tudo que eu faço, eu estou na frente. Eu me sobressaio diante de todo mundo. Essa é a pessoa vaidosa. Lembra que eu já expliquei para vocês essa questão da vaidade? Então, lá, em todas as camadas nebulosas, existe ausência de caridade. Essa ausência de caridade, a ausência de entendimento é que gera esse ambiente escuro e trevoso. Né? Então, quanto mais denso vai ficando, né? Mais trevoso e mais escuro também vai ficando. Com pessoas mais maldosas ainda você vai encontrando, né? Mais pessoas perversas vão encontrando, né? Lembro que muita gente aí reclamou, né? Ah, Ana, que, né? Por falta de entendimento, mas ainda reclamou, né? Que a questão da sexualidade, né? A gente precisa entender que essa questão carnal da sexualidade, né? Nós estamos aqui, na Terra existe essa questão, mas no mundo espiritual não, lá não existe, né? A necessidade de procriarmos, né? Então nós estamos muito acima disso. Mas quem também tiver, né, interesse, lá na zona pedregosa e na zona nebulosa também tem essas pessoas adeptas aí desses atos. Quem desejar, lá também é porta aberta, podem adentrar, né? Alguma dúvida, gente, de alguma dessas camadas? Deu para vocês entenderem, né? Aí eu não sei se eu consegui levar até vocês o esclarecimento correto, né? Ser aí sucinta quanto ao assunto, né? Mas ficou alguma dúvida? Tem um livro chamado Umbral. Depois eu vou ver se eu consigo ele em PDF e deixo no grupo, tá? Mas tem. Fora relatos, né? Tem esse livro chamado Umbral, né? E tem os relatos que a gente encontra aí, que são relatos mais picados, né? Que a gente encontra em alguns capítulos aí. André Luiz fala muito, né? Eu acho que tanto nos Mensageiros como nos Missionários, apesar dessa história que eu contei dele, eu tenho quase certeza que é nos Mensageiros, assim como a TT mencionou, né? Mas, ó, pra você ver, Patrícia também, né? Vem aí com o Livro dos Espíritos mencionando, né, alguma dessas camadas, mas tem muita literatura falando sobre isso, né? A TT dizendo que o Vale dos Suicidas relata também lembranças de um suicídio. Eu acho que, eu não sei se é um desses, lá no arquivo do nosso grupo tem, tá? Memórias de um Suicida, tá? Vocês só precisam, quando vocês começarem a ler esses livros, né? Ter uma mente aberta para quê? Para vocês não absorver a energia daquele lugar. Porque muitas pessoas, quando começam a ler essa questão umbralina, essas camadas mais densas, né? Entristece muito, né? Entristece. Outras pessoas desenvolvem aí medo, né? Nós não precisamos ter medo do desencarne, né? O desencarne, para a gente que tenta andar no caminho correto, né, não é nada mais, nada menos do que acordar, dormir e acordar no mundo espiritual, né? Nós somos seres perfeitos? Não. Ana, você está dizendo então que nós não podemos errar? Nós não podemos em nenhum momento, né, termos aí um pensamento egoísta, vaidoso? Não é isso não. Tá? Porque nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erros, né? Nós vamos cair e levantar mesmo. O que nós precisamos ter, né, consciência dos nossos atos. Diante de um ato negativo nosso, a gente então saber se restabelecer diante dele e perceber que aquele nosso ato não está correto, né?
Porque nós ainda somos seres errantes, né? Todos essas camadas aqui do umbral são seres errantes que permaneceram e perpetuaram a maldade por um período muito grande de tempo, né? Uma vida inteira perpetuando uma maldade, né? Uma vida inteira tentando achar uma forma de prejudicar as pessoas, uma vida inteira tentando defamar uma pessoa, né? Uma vida inteira tentando fazer algo para derrubar alguém, né? Propagando aí de uma determinada forma a fofoca, né? Propagando a raiva, a inveja, o ódio, achando bonito, né? Vai lá, faz uma futriquinha e tem uma briga ali, tá achando bonito, né, aquilo acontecer. Então são essas pessoas, né, que tem porta aberta para determinados lugares. E o que nós precisamos entender é o seguinte, que às vezes, né, nós estamos praticando determinados atos e isso já se tornou tão crônico que aquela coisa está no automático. Viu? Então nós precisamos às vezes acordar. O que tem de gente que eu encontro, né? Às vezes fala, eu fiz isso aqui, mas também eu sou excelente, né? E você vê que aquilo ali na pessoa já passou a uma coisa crônica, já se tornou uma coisa corriqueira. A pessoa começa a fazer, né? E ter determinadas atitudes instantâneas, né? Porque já se tornou tão crônico que está no automático, né? Então, porta aberta para esses lugares.